A visão de Daniel junto ao rio, capítulo 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e o conflito grande. Ele prestou atenção à palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Não comi manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idéquio. Levantei meus olhos, olhei e vi um varão vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro de Ofaz. Seu corpo era como crisólito e seu rosto parecia um relâmpago e seus olhos como tochas de fogo e seus braços em seus pés como cor de bronze polido e o som de suas palavras como estrondo de uma multidão. É só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, mas se apoderou deles um grande temor e fugiram para se esconderem. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão e não ficou força em mim. E transmudou-se a cor de meu rosto até ficar desfigurado e perdi todo o meu vigor. A aparição do anjo. Contudo, ouvi o som de suas palavras, e ao ouvir o som de suas palavras, eu caí desmaiado com meu rosto em terra. Eis que uma mão me tocou e fez que me pusesse sobre meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e põe-te de pé, porque agora fui enviado a ti. Ao falar assim comigo, pus-me em pé tremendo. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te na presença de teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. Vim por causa de tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs durante 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de vir ao teu povo nos dias vindouros, porque a visão é para esses dias. Enquanto falava essas palavras comigo, eu estava com os olhos postos em terra e emudecido. Porém, eis que um, com semelhança do filho do homem, me tocou os lábios. Então abri a minha boca, falei e disse: Aquele que estava diante de mim, Senhor meu, com a visão sobrevieram-me angústias e não ficou força alguma. Como, pois, poderá o servo de meu senhor falar com o meu senhor? Porque no momento em que me faltou a força, não ficou em mim fôlego, e aquele que tinha semelhança de homem me tocou outra vez, e me fortaleceu, e disse: Homem muito amado, não temas, paz seja contigo, sê forte e anima-te. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Agora tenho de voltar para pelejar contra o príncipe da Pérsia, e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Mas eu te declarei que está escrito no livro da verdade, e ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, vosso príncipe. Capítulo 11. E eu mesmo, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Os reis do norte e do sul. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto se fará com grandes riquezas, mais do que todos eles, e ao se fazer forte com suas riquezas, levantará a todos contra o reino da Grécia,
Logo se levantará um rei valente que dominará com grande poder e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele engrandecido, seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para seus descendentes, nem segundo o domínio com que dominou, porque seu reino será divino e passará a outros distintos deles. E se fortalecerá o rei do sul, mais um de seus príncipes será mais forte do que ele, e se fará poderoso, seu domínio será grande. Ao cabo de anos farão acordos, e a filha do rei ao sul virá o rei do norte para fazer a paz. Porém, ela não poderá reter a força de seu braço, nem ele permanecerá, nem seu braço, porque ela e os que a tiverem trazido serão entregues, e também seu filho os que eram da parte dela naqueles tempos. Mas um renovo de suas raízes se levantará sobre seu trono, e virá com exército e entregará nas fortalezas do rei do norte, e disporá delas como lhe aprouver, e predominará. E ainda os deuses deles, suas imagens fundidas e seus objetos preciosos de prata e de ouro, os arrebatará e os levará para o Egito, e por alguns anos ele se manterá longe do norte, e este entrará no reino do rei do sul, e depois tornará para sua terra. Mas seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão multidão grande de exércitos, e um deles virá apressadamente como uma inundação, e passará adiante logo, voltará e levará a guerra até sua fortaleza. Por isso se enfurecerá o rei do sul, sairá e pelejará contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, porém toda aquela multidão será entregue em suas mãos. E ao aniquilar ele a multidão, seu coração se exaltará e abaterá muitos milhares, mas não prevalecerá. O rei do norte tornará a pôr em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de alguns anos virá presa à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e homens turbulentos de teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles sucumbirão. Virá, pois, o rei do norte e levantará baluartes e tomará uma cidade fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem suas tropas escolhidas, porque não terão forças para resistir. O que virá contra ele lhe trará segundo sua vontade, e não haverá quem possa enfrentar, e se estabelecerá na terra gloriosa, e a destruição estará em sua mão. Conceberá logo o projeto de pôr sob seu domínio todo o seu reino e fazer com ele convênios, e lhe dará uma filha sua por mulher para lhe destruir, porém, isso não sucederá nem terá êxito. Depois, voltará seu rosto para as ilhas e tomarás muitas. Mas um príncipe fará cessar sua afronta que quis lançar sobre elas, e ainda fará tornar sobre eles seu opróbrio. Logo voltará seu rosto para as fortalezas de tua terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E se levantará em seu lugar um que fará passar um cobrador de impostos pelo melhor do reino, mas em poucos dias será quebrantado, ainda que sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, o qual não darão a honra da realeza, porém virá de improviso e tomará o reino com intrigas. As forças inimigas serão varridas diante deles como a inundação de águas, e serão de todos destruídas junto com o príncipe do pacto. Depois de se conciliar com ele, agirá com engano, colocar-se-á em marcha e sairá vencedor com pouca gente. Estando a província em paz e uma abundância,
entrará e fará o que não fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre seus soldados a pressa, os despojos e a riqueza, e formará seus desígnios contra as fortalezas, mas tudo isso por certo tempo, e despertará suas forças e seu ardor contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se empenhará na guerra com um exército grande e muito forte, mas não prevalecerá, porque o trairão. Mesmo os que comerem de seus manjares o quebrantarão, e seu exército será destruído, e cairão muitos mortos. Estes dois reis meditarão em seu coração para fazerem o mal, e sentados em uma mesma mesa falarão mentiras. Porém, não servirá de nada, porque o prazo ainda não terá chegado. E ele retornará para a sua terra com grande riqueza, e seu coração estará contra o pacto santo, fará o que lhe aprouver contra o pacto e logo tornará para a sua terra. No tempo determinado voltará de novo ao sul, mas não será na última vinda como na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, e ele desanimará e voltará, e o dirá contra o pacto santo, não ficará inativo, pois voltará a se conciliar com os que abandonarem o santo pacto, e se levantarão de sua parte tropas que profanaram o santuário, e a fortaleza farão cessar o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação espantosa. Com lisonjas seduzirá os violadores do pacto, mas o povo que conhece seu Deus se manterá firme e agirá. E os sábios do povo instruirão muitos, todavia, por alguns dias cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo despojo. Em sua queda receberão pouca ajuda, e muitos se ajuntarão a eles com traição. Também alguns dos sábios cairão para serem depurados, limpos e embranquecidos até o tempo final, porque o prazo fixado está ainda por vir. O rei fará o que quiser e se ensoberbecerá e se envaidecerá sobre todos os deuses e proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a ira se contemple, porque aquilo que está determinado se cumprirá. Não respeitará nem ao Deus de seus pais, nem ao desejo das mulheres. Não respeitará a Deus algum, porque sobre todos se exaltará a si mesmo, mas honrará em seu lugar ao Deus das fortalezas, Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas de grande preço. Com esse Deus estranho combaterás as fortalezas mais inexpugnáveis, e encherá de honras aos que lhe reconheçam, e lhe respeitará da terra como recompensa. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com uma tempestade, com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as invadirá como uma torrente e as passará. Entrará na terra gloriosa, e muitos cairão, mas estas escaparão de sua mão. Edom e Moabe e a maioria dos filhos de Amon. Estenderá sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. E se apoderará dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os da Líbia e da Etiópia o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o atemorizarão, e sairá com grande ira para destruir e matar muitos. Plantará as tendas de seu palácio entre os mares e o monte glorioso e santo, mas chegará seu fim, e não terá quem o ajude. Capítulo 12. O tempo do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que protege os filhos de teu povo, e será tempo de angústia, qual nunca houve desde então, desde que existem as nações, mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eternas. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinaram a justiça como as estrelas a perpétua eternidade. E tu, Daniel, guarda em secreto as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Eu, Daniel, olhei e eis outros dois que estavam em pé, um deste lado do rei e o outro do outro lado. E um disse ao varão vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o cumprimento dessas maravilhas? E ouvi o varão vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos, que será por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando acabar a dispersão do poder, o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E ouvi, mas não entendi. Eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão lavados, embranquecidos e purificados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, porém os sábios compreenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu caminharás até o fim e repousarás e te levantarás para receber tua herança no fim dos dias.